Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h31, voltamos com o primeiro jornal para a nossa entrevista número 761. Já está aqui no estúdio o professor, biólogo José Maurício Sforcin, biólogo titular, professor titular no Instituto de Biociências, Unesp, tem experiência na área de imunologia aplicada, investigando principalmente a ação da própolis e outros produtos naturais. Um dos pesquisadores brasileiros entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo, segundo pesquisa publicada em 2020, 21, 22, 23, 24 e 25 e conduzida na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Professor Maurício Sforcin, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui hoje. Há quanto tempo o professor trabalha com própolis, professor? Está fazendo 32 anos, né? Então eu fiz biologia, fiz o mestrado em Ribeirão Preto. Eu não gostei muito do que eu fiz no mestrado, então eu parei para esperar o que fazer no doutorado e fui tendo ideias. Surgiu a própolis e na época não era muito conhecida. Verdade. Então descobrir a própolis foi a grande sorte da minha vida. Com 32 anos estudando, né, descobrindo sobre a própolis, e o que a gente pode hoje em 2025 falar sobre a própolis, professor? Então, na época tinha muito pouca coisa estudada, muito pouca coisa publicada. Tá. Nos últimos anos teve uma enchente de publicações de interesse na própolis, não só na pesquisa básica. Nós temos hoje muitos ensaios clínicos já que foram realizados para estudar a própolis e seus efeitos em pessoas com diabetes, com HIV, com um monte de doenças aí que, por exemplo, a gente não pensa em substituir o remédio, os medicamentos, mas às vezes associar a própolis. E as pesquisas têm mostrado que quando a gente inclui a própolis, às vezes, com uma menor concentração do medicamento, às vezes chega no mesmo efeito que o medicamento sozinho faria. Quer dizer, ela serve quase que como um complemento, é isso? Isso. Hoje em dia é o que eles chamam de medicina complementar, né? Entendi. E por quê? O que é a própolis, professor? Como é que ela tem esse poder todo? Bom, às vezes eu dou um curso sobre própolis na cidade, né? De 3 dias, e mesmo assim é pouco para falar da própolis. Mas a própolis é um produto da colmeia que tem funções para as abelhas. Mas o homem já utilizava a própolis há muitos séculos atrás, empiricamente, quer dizer, testava, via que dava certo, né? E o que se fala muito da própolis são os efeitos na imunidade. Então, tem um efeito, de fato, ativador das células de defesa, aumentando a produção de anticorpos. Tem muitas pesquisas que mostram os efeitos em células específicas, mecanismos específicos que comprovam que não é simplesmente é bom e pronto. Tem base científica hoje em dia para dizer que a própolis pode exercer esses efeitos de uma maneira comprovada. O que é, ou qual é o material que tem nela, o que ela contém? Bom, a própolis tem uma origem vegetal, que é principalmente a base de resinas das plantas, né? Diferente do mel que vem do néctar das flores, né? A própolis vem bastante de material resinoso, de secreções nas partes mais superficiais da planta, né? Então a abelha traz esse material vegetal para a colmeia e ela adiciona material dela também. Então tem uma origem animal. Ela acrescenta cera, que ela mesma produz, e secreção de algumas glândulas que ela tem, e ela vai amalgamando, compactando esse material vegetal que ela utiliza na colmeia. Mas a gente pode coletar esse material. E hoje em dia tem os extratos, tem spray, tem balas contendo própolis, tem cosméticos, né? Então, está sendo muito bem utilizada e aproveitada para fins, da indústria farmacêutica, né? Mas de forma rudimentar, quando o professor comentou que há muitos anos se usa a própolis, como é que era usado dessa forma rudimentar? Rudimentar, tem relatos que ela podia ser mascada ou extraída em água naquela época, mas com o passar do tempo eles foram utilizando solventes melhores, por exemplo, o etanol. Para pesquisa tem outros, né? Mas basicamente o que a gente encontra nas farmácias é o extrato preparado à base de álcool de cereais. Professor, depois de 30 anos estudando própolis, tem algo que o senhor ainda quer encontrar, acha que está ali e ainda vai conseguir vir em algum momento, alguma coisa específica? Não, eu quero encontrar isso, eu estou buscando isso, eu sinto que tem alguma coisa ainda que eu não descobri, é isso que me motiva? Tem. Porque tem muita coisa que foi feita in vitro, né? In vitro o que é? A gente isola uma célula, coloca numa placa de cultura, observa ali, etc. In vivo já são estudos feitos com animais, principalmente rato, camundongo.
tem bastante coisa, mas ainda o pessoal estuda muita coisa in vitro. Aumentou muito o número de ensaios clínicos. Essa é a parte que eu gosto. Essa é a parte que te encanta. Porque assim, é quando você vê que isso funciona pelo ser humano consumindo. Então, assim, a parceria com médicos é muito interessante, com dentistas. Eu já realizei 2 ensaios clínicos, né? Eu orientei uma dentista e a gente preparou um enxaguatório bucal à base de própolis para observar os efeitos no controle da placa bacteriana. E um outro ensaio clínico que a gente realizou com o pessoal da Faculdade de Medicina foi a utilização de cápsulas contendo própolis por pacientes com HIV. Então, melhorava um estado inflamatório que eles apresentam por causa do antirretroviral que eles não podem deixar de tomar. Interessante. Existe alguma recomendação? Se, olha, quem consome X de própolis por mês, por dia, por ano, tem... O que muda na vida de uma pessoa que consome própolis? Antigamente, a gente achava assim que a própolis deveria ser consumida quando você sente assim sinais de baixa de imunidade, por exemplo, afta, resfriado, né? Tomar por uns dias e parar. Hoje em dia, nos congressos que eu frequento, eles falam assim que a própolis ela pode ser consumida por pessoas doentes, mas por pessoas saudáveis também, e de preferência diariamente, que isso promove uma manutenção da saúde. No Brasil ainda nós não temos isso, mas em outros países eles têm protocolos para a utilização da própolis em determinadas doenças. Por exemplo, a pessoa continua tomando os medicamentos que ela deve tomar, mas eles têm protocolos na Romênia, na Lituânia, né? Que a pessoa inclui no tratamento, porque eles sabem que isso promove melhora ainda mais do quadro da pessoa. Legal, as pessoas que têm uma afta, então o própolis ajuda, o que? Pinga ali, toma, o que faz? Na afta, geralmente, que a gente vê as pessoas colocando num cotonete e colocando em contato com a feridinha. E ajuda bastante. No caso da herpes também, quando a pessoa sente os sinais que a herpes vai eclodir a vesícula, ali a bolinha, né? Você colocar com cotonete evita que aquilo saia para fora. E existe alguma restrição? Tipo, criança a partir de 5 anos, 10 anos, 12 anos, quando é que se pode começar a consumir? O problema para uso pediátrico, para gestantes, é que tem álcool na maioria dos extratos, né? Mas assim, tem muitos experimentos que já foram feitos e já foram avaliados, muitos relatos de casos mostrando assim que a própolis praticamente ela não apresenta efeitos colaterais. Quando a gente vê efeitos colaterais que são publicados, geralmente é relato de um caso, né? Às vezes é pessoa que manipula muito a própolis, apicultores, por exemplo, às vezes tem, nem sempre. Pessoas que fazem uso, às vezes, de algum produto contendo própolis, mas que também já tem alergia a outros produtos, outras coisas, que já tem uma predisposição, né, para desenvolvimento de alergia, mas são casos raros. É mais comum encontrar alergia ao mel. Eu não tenho o hábito, confesso, de consumir, mas o senhor falando assim, a gente fica assim, animado e... Tem um outro experimento que é interessante também, vários experimentos já foram feitos, mostrando que quando você toma uma vacina e consome própolis, você produz muito mais anticorpos do que se tomasse somente a vacina. A vacina induz a produção de anticorpos, mas os experimentos que mostram que os grupos que tomaram própolis junto com a vacina produzem ainda mais anticorpos, que é importante para a nossa defesa. Acho que o grande medo de todo mundo hoje, tem tanta coisa aí fake, né? Como é comprar um própolis de boa procedência. Como é que eu sei? Tem alguma forma de eu... não marca, claro que o senhor não vai falar, mas como é que eu consigo saber se eu estou comprando um própolis de verdade ou se eu estou pegando ali, sei lá, um melado, sei lá o que o cara colocou ali? Porque existe muito disso também, não existe, professor? Existe. Isso Por causa da grande dificuldade do preço, eu tenho medo, às vezes tá levando aí gato por lebre. Essa é uma questão complexa de responder, porque assim, né? Quando eu falei que tem uma origem vegetal, a abelha coleta esse material resinoso por perto de onde ela está. Então vamos pensar aqui em Botucatu. Será que se eu for lá para a África, a própolis de lá vai ser igual daqui? E a do Japão, e a da Europa, e assim vai, né? Então nos congressos que a gente tem participado, a gente está tentando uma padronização universal, mas sabendo que a própolis ela é diferente em qualquer canto do mundo, porque ela depende das plantas que a abelha tem ali por perto para ela produzir a própolis, né? Então assim, eu sempre trabalhei com a minha própolis, produzida aqui em Botucatu, no apiário da Unesp, né? Então tudo que eu fiz foi com essa amostra, sempre com essa amostra, extraindo do mesmo jeito. Então eu posso comparar meus resultados. Quando eu vejo que a própolis teve um determinado efeito,
e fez tal coisa em outro experimento, eu falo, bom, se ela faz isso, então provavelmente é por isso que ela age, etc, né? Quando a gente muda de amostra, muda tudo. Então a gente tem que analisar, primeiramente, a composição química dessa amostra que eu estudo, conhecer as fontes vegetais dessa própolis que eu estou estudando, né? E aí vem a pergunta que vocês estão colocando. Como que eu sei que a própolis que eu vou comprar, ou que eu ganhei, ela é boa, né? De qualidade eficaz? É difícil responder essa pergunta, porque eu já publiquei um livro uma vez que eu comparava diferentes tipos de própolis comerciais e cada uma vinha de uma procedência, quer dizer, de uma região geográfica diferente. Às vezes extraíam diferente, com solventes diferentes, né? Então não dá para comparar. Umas falavam assim, tome 10 gotas por dia 3 vezes. Outros, tome 30 gotas de uma vez só. Então assim, tem muita controvérsia nesse sentido, o que é motivo de investigação nesse momento, para a gente padronizar. Eu nunca faço propaganda, né? Mas, por exemplo, tem uma empresa que eu já trabalhei com eles há vários anos e várias vezes, né? Eles têm muito bem padronizado, assim, experimentos in vitro, em cultura de célula, experimentos em vivo com animais, e eles já têm vários ensaios clínicos. E eles são aqui do Sudeste brasileiro. Pode falar o nome aqui, sim. Eles são do Sudeste brasileiro, que é a mesma região de Botucatu. Então, assim, quando eu faço alguma coisa, assim, ensaio clínico, por exemplo, eu entro em contato com eles, porque eles já têm cápsulas de própolis comercialmente disponíveis, e eles têm interesse em comprovar cientificamente essa própolis que eles vendem. Então, quando eu fiz o trabalho com os pacientes com HIV, eles que me forneceram essas cápsulas. E como a gente teve resultados positivos, teve vários participantes da pesquisa, né, que falaram assim, bom, então posso continuar tomando? Eles poderiam, porque eles podem encontrar no comércio o mesmo tipo de própolis que a gente utilizou na pesquisa. Agora, professor, como é que a medicina tradicional ela vê esse avanço na pesquisa sobre a própolis, né? Eles torcem o nariz de associar a própolis. De repente eu fui no médico por um determinado problema e tal. Falei, doutor, eu posso incluir a própolis? Como é que a medicina tradicional aceita que você possa somar no uso do seu medicamento também o uso de própolis? Não é todo médico que conhece ou que gosta, né? Eu vejo que quem fala mais da própolis são, por exemplo, os homeopatas, quem lida com medicina antroposófica, né? Que conhece um pouco mais. Nos últimos trabalhos e nas últimas palestras que eu dou, eu sempre falo assim, precisaria ter maior comunicação entre apicultor, pesquisador, médico, nutricionista, vendedor, consumidor, porque senão cada um vai falar o que sabe. Se uma pessoa leiga não sabe nada, ela vai achar que aquilo não funciona, só funciona o que o médico prescrever. Se o médico também não conhece muito, ele não vai recomendar. Se o pesquisador não divulgar mais isso, outras pessoas não vão conhecer. Então, precisaria ter uma troca maior de informações, eu acho. Porque a gente já está num ponto, hoje em dia, que é muito fácil encontrar informações. Só que as pessoas têm que estar abertas a isso, né? Às vezes a pessoa fica mais no seu cantinho ali e não consegue aproveitar o que outras pessoas estão produzindo de conhecimento, né? Entendi. O senhor falou de a gente conhece, eu pelo menos conheço o próprio em gotas, né? O senhor falou em cápsulas. Por que essa dificuldade de encontrar esse material? A eficácia é a mesma? Até porque o própolis, né, para quem já experimentou, ele não tem um sabor agradável, né? Não é tão gostoso assim. Eu particularmente. Eu tomo todo dia, mas ele tem uma E cápsula fica mais fácil, né? Cápsula favoreceria. Engole e acabou. Como é que funciona esse é o ponto mesmo, né? Tem uma amiga que um dia falou assim para mim, quando eu tomo própolis, primeiro eu dou aquela arrepiada inteira e depois me sinto bem, né? Tem pessoas que não gostam, eu já acostumei. Né? Eu ia falar isso, eu já acostumei, já nem sinto mais o amargor. E tem pessoas que reclamam. Então tem pessoas que põem no leite ou na água ou no miolinho do pão e engolem. A cápsula anula esse problema, então você engole sem precisar, né, assim, ter contato com a solução. E a cápsula ela é feita evaporando o solvente, então não tem o álcool, não tem esse problema. E tem a própolis também em extrato aquoso, que é essa que a gente compra é alcoólica, né? Quando é aquosa, o pessoal pergunta, é a mesma coisa? O que eu tenho visto é que eles evaporam aquela própolis alcoólica, né? O solvente evapora, eles ressuspendem em água. Então também melhora um pouco, mas tem muita gente que não gosta. Outra coisa que eu me lembrei é o seguinte, a nossa própolis tem esse gosto conhecido aqui, né? Quando você vai para outros países, o gosto é muito diferente.
E quando eu levo a minha própolis e alguém experimenta, eles falam: o que é isso? Isso não é própolis. Então, assim, tem esse problema, que no mundo todo ela tem coloração diferente, composição diferente. O tipo de abelha muda também, não? Ou adição de algum produto junto? Não, Aqui não. você falou do álcool, e aí? Sempre ela vai coletar a partir de plantas que estão disponíveis ali por perto da colmeia, né? E tem o material dela. Só que como as plantas são diferentes, as amostras vão sendo diferentes. Então, o que hoje a gente gostaria de saber é o seguinte: todas têm o mesmo efeito? Está tendo uma tendência de cada vez mais a gente padronizar universalmente. Então, por exemplo, alguns experimentos a gente já publica assim: quem for estudar uma amostra de própolis que nunca foi estudada, faça do mesmo jeito que a gente está recomendando nessa publicação, para poder comparar. Se cada um fizer de um jeito, às vezes são métodos diferentes, não dá para ter comparação, né? Estabelecer comparações. As amostras sendo diferentes, a gente não sabe de fato se elas têm, na colmeia elas têm a mesma função, né? Mas para o ser humano, a gente gostaria de saber assim: para tumores, por exemplo, tem uma que é mais eficaz? Então vamos estudar aquela lá, por exemplo, do Chile, que tem mais componentes tais lá, que tem uma ação contra tumores do que as outras própolis. Para diabetes, de repente pode ser que tenha uma amostra que tenha algum tipo de grupos químicos lá que tem uma ação melhor no tratamento da diabetes. Então, assim, essa pesquisa ela vai longe ainda, né? Nos últimos tempos, tem tido congressos específicos mundiais só de própolis. Nós já tivemos o 5º esse ano, né? São congressos internacionais só sobre própolis. Agora, E, a própolis, desculpa, só André. na fórmula líquida e na fórmula em cápsula, a propriedade é a mesma ou ela perde alguma coisa ali? É Sim. igualzinho? Não, é igualzinho. Os trabalhos têm mostrado que é igual. E na gastronomia, própolis é usada? De repente, olha, eu vou fazer um bolo, eu vou colocar própolis, né? Vou adicionar um pouco de mel junto. Tem tal. gente que coloca extrato de baunilha, você vai colocar extrato de própolis. Então, e aí, já foi usada, é normalmente usada, professor? Não, na culinária que eu saiba não. O que eles fazem às vezes é colocar própolis no mel, para ver se melhora a palatabilidade, né? Para as pessoas acharem um pouco mais palatável, mais agradável, né? Eu já vi pessoas tentando ver se a própolis poderia ser adicionada assim como conservante de alimentos. Tá. Tentaram fazer isso, né? Não sei em que pé que tá, e eu acho que não deve ter dado muito certo, porque ela tem um gosto muito forte, né? E não é todo mundo que aceita. Então, embora seja a tentativa desses pesquisadores seria incluir como conservante de alimentos, não vai deixar de ter o gosto que ela tem, peculiar, né? Aonde ela é usada mais hoje? De repente, a gente falou que talvez na culinária não muito, na área da beleza, por exemplo, ela é usada, como é que é, professor? Ela é usada principalmente assim para manutenção da saúde, né? Para imunidade. Tá. Né? Então, as pessoas, como eu falei, eu achava que deveria ser usada em alguns momentos, parar. Hoje tem médicos de outros países que falam não, pode usar todo dia para imunidade. Em cosméticos também tem vários cremes já à base de própolis, tem também pasta de dente, tem vários produtos. Para cosméticos, o que o pessoal fala muito é a geleia real também. Né? Geleia real, então, verdade. Já conhecida de muito tempo. Há muito tempo também. Então, eles falam muito dos efeitos da geleia real na longevidade. Né? A abelha rainha é alimentada só com geleia real. Né? Ela dura muito mais do que as operárias e os zangão. Entendi. Vive bem mais. Então, alguma coisa tem de bom ali, né? Eu ouvi aqui na internet algo sobre nanoprópolis. O senhor já ouviu falar disso? O que é? É um avanço? E onde a gente está nesse sentido? Eu tentei fazer já experimentos com nanopartículas contendo própolis, né? Muitas pessoas estão investigando isso. Eu, na verdade, gosto muito de estudar o extrato de própolis. Por quê? Porque é o que a população consome. Então, tem pessoas que mexem muito no solvente, aquecem, evaporam. Eu gosto de preparar para os meus experimentos o solvente e o tipo de amostra e preparar do mesmo jeito que é o que as pessoas encontram no comércio. Mas isso pode trazer algum avanço no ponto de vista científico? Depende da área. Por exemplo, assim, a gente já viu que em vivo, quer dizer, dando essas nanopartículas contendo própolis para os camundongos, ela vai lá e age onde tem que agir, tem um efeito benéfico. In vitro, vários experimentos que a gente fez não mostrou um resultado tão bom, porque às vezes o extrato ele já está ali, ele já pode agir. A nanopartícula tem que chegar, eu não sei quanto tempo demora para liberar.
Coisas que a gente avaliou, comparando até, a gente publicou isso, comparando nanopartículas com o extrato foi mais eficiente nos nossos experimentos, mas outros pesquisadores, em vivo eu quase não trabalho mais, né? Trabalho só com células humanas em cultura, né? As nanopartículas não foram muito eficientes, a gente assim, conseguiu ter resultados melhores com os extratos. Professor, qual que é a participação da própolis dentro de uma colmeia? Né? A quantidade de mel representa X%, a de cera X%, e a própolis, aonde entra nesse percentual? Nós temos o que a gente chama de apicultura racional, que são aquelas caixas de abelhas que são colocadas no campo. Né? Essa caixa de abelha, ela tem dimensões, medidas assim estabelecidas para a abelha colocar os ovos, para produzir mel, própolis, tudo. Então, o apicultor vai lá, ele tem um material preparado para ele coletar o que ele precisa. Na colmeia, a própolis é usada pelas abelhas assim, por exemplo, para vedar frestas, então em época de chuva para não entrar água, para não entrar muito ar, para manter a temperatura ali dentro constante, né? Se morre algum inseto, algum invasor da colmeia, às vezes, e elas picam e morrem, eu vi uma vez um rato que morreu dentro da colmeia, elas não conseguem remover. Entendi. Então elas embalsamam com a própolis. Então aquilo evita a decomposição, evita a putrefação ali dentro. Que né? pode contaminar toda. Poderia contaminar e causar doença para as abelhas, né? Que coisa. Agora mudando um pouquinho do assunto, até recentemente foi notícia no noticiário, né? O Acontece Botucatu também trouxe essa informação, que o senhor está entre os mais influentes do mundo, né? O que isso representa? Como é que o senhor atingiu esse nível, professor? Então, eu sempre falo, nunca imaginei isso na minha vida. A grande sorte da minha vida foi estudar própolis, porque ela era pouco estudada. Então, quando eu comecei o doutorado, eu falei, eu queria estudar alguma coisa que me encantasse mais. Eu fui muito rápido. Aqui em Botucatu, doutorado mesmo? Fiz. E aí, assim, como a gente não sabia muito, eu comecei a fazer uma revisão bibliográfica muito extensa, ir atrás, escrever para as pessoas. Na época não tinha internet, né? E tanto que na época eu fui considerada a pessoa que tinha a maior bibliografia de própolis do Brasil, porque eu fui atrás, inclusive pessoas do exterior mandavam, encadernavam, mandavam o que eles tinham, às vezes de países comunistas que na época não podiam publicar fora de lá, né? Então foi difícil também começar a minha tese assim para padronizar que jeito que eu começo isso, porque não tinha muita assim referência para eu seguir, né? E nem um orientador, né? Quem ia orientar? Não tinha, né? Na época a gente começou pensar quem vai me orientar, o que eu vou fazer, né? E surgiu uma ideia que foi interessante. Primeiro, vamos estudar a própolis das 4 estações, porque no Brasil dá pra gente produzir própolis o ano inteiro. Em outros países não dá, no hemisfério norte, por exemplo, neva, então as abelhas hibernam naquela época de inverno rigoroso, né? Então a ideia foi essa, será que tem uma época do ano que a própolis é melhor, que a composição muda? E para isso eu entrei em contato com uma pesquisadora no exterior, que era a única que publicava um pouco, e que tinha experiência na química da própolis. Então a gente já fez uma parceria que eu tenho até hoje. E tem uma época melhor? Não tem. Isso foi interessante, porque um dia eu estava pensando, falei assim, o que eu faço se a própolis do verão é melhor para a imunidade, a da primavera é melhor contra bactérias, a do inverno é melhor contra as células tumorais. Como é que eu vou explicar isso, né? Mas eu comecei a fazer todos os experimentos da minha tese e a gente via que assim, a própolis tinha uma ação melhor do que quem não recebia própolis, né? Só que essa ação ela era mais ou menos parecida. E quando a pesquisadora química terminou a análise para mim, ela falou, olha, a composição é basicamente a mesma, na primavera, verão, outono e inverno. Às vezes muda a quantidade, mas qualitativamente é a mesma coisa. E eu vi que quando tinha um efeito positivo, o efeito era maior do que o controle. Isso mas é mais bom, ou menos né? igual. Porque senão ia ficar difícil você comprar na hora de comprar, mas peraí, essa aqui foi produzida no verão, no inverno, na primavera, e aí Daria mais problema ainda, né? Tá mais difícil de você identificar na hora de comprar a destinação daquela própolis, né? Por isso que eu falo, a própolis é um mundo, né? Assim, quando a gente começa Mas a o falar senhor tá me devendo o nome daquela empresa que o senhor falou que é um pouquinho mais segura. Então, não faço propaganda, mas é que eu já trabalhei com eles várias vezes e eles promovem eventos, até porque eles são fortes no comércio. Mas eu quero comprar. É a Apis Flora. Eu conheço bastante os produtos da Apis Flora. Apis Flora. É. Aí, ó. Porque eles fazem muita pesquisa com própolis, né? E com outros produtos também. Então a gente já fez muita coisa em parceria. Isso encontra onde? Supermercado, farmácia? Onde que encontra? Eu encontro bastante nas farmácias. Nas farmácias.
Na opinião do senhor, o própolis ele tem um preço acessível ainda e diante dessas inovações isso pode mudar para o consumidor? Os preços são variáveis, assim, não quer dizer que eu só compre da Apsflora. Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui em Botucatu que é um apicultor, ele também faz pesquisa, fez pós-doutorado, tudo com própolis, e ele produz e vende. Eu também recomendo bastante essa pessoa, eu compro muito dele também, ele produz mel, né? Acho que é importante ter uma fonte confiável. Perfeito. É isso que me preocupa, é isso que a gente busca. Pode falar o nome desse querido que é de Botucatu também, melhor ainda, quem é? Eu compro muito as amostras do Samir, né? Samir. Samir Kadri? Isso mesmo, Eu experimentei uma vez o vinho de mel do Samir Kadri, é muito Aí, Samir, ele tá faz, ganhando aqui uma divulgação gratuita, hein? Vem aqui depois. Estuda também, isso, né? Isso. Bacana. Agora, não quer dizer que as outras pessoas também não sejam boas. Sim, algumas muitas, eu não né? conheço, né? Então... E a variação, já para a gente finalizar, professor, do própolis da Europa, da África, da Ásia, o própolis nacional, tem muita variação disso? O senhor comentou aqui ao longo da entrevista, mas assim, em termos de qualidade, não, né? Não é que não tenha a mesma qualidade, é que são compostos diferentes. Entendi. Por exemplo, o pessoal fala muito flavonoide. No hemisfério norte tem muito mais flavonoide do que aqui. Aqui, por exemplo, a própolis de Botucatu tem mais ácidos fenólicos. Então, assim, são componentes diferentes. Por isso que é importante, às vezes, entender o potencial dessas amostras, de cada componente, para a gente ver para que eles são melhores, né? Por isso que eu falei, esses congressos específicos de própolis estão caminhando para a gente ver se consegue padronizar mais universalmente o que a gente pode obter e se beneficiar da própolis, né? Quando é o próximo congresso? Teve um esse ano, agora o próximo daqui 2 anos. Vai ser? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Professor José Maurício Sforcin, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela aula e que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o própolis e que a gente fale outras vezes sobre esse assunto. Muito obrigado, professor. Foi um prazer imenso, eu que agradeço a oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.